A Argentina está enfrentando uma grave crise econômica há vários anos. Inflação em alta, dívida externa elevada, crescimento econômico lento. Em 2022, a inflação argentina atingiu 95%, a taxa de desemprego 7,9% e o crescimento econômico 0,9%. Em 2023, a crise se aprofundou ainda mais. A inflação deve ultrapassar os 150% e as taxas de juros já estão em 3 dígitos. No Strike de hoje, vamos debater a situação econômica, os desafios, tentar entender mais o que passa com nossos hermanos e se as ideias do favorito na corrida presidencial por lá, Javier Milei, fazem sentido ou a Argentina é um caso perdido, que nem as rezas do Papa Francisco poderia salvar. Se a Argentina fosse um jogador de futebol, estaria mais para Maradona do que Lionel Messi? Roberto Dumas, nosso convidado de hoje, economista especialista, trazendo a visão importante sobre este tema. Seja muito bem-vindo, Dumas. Obrigada pela sua presença. Já que eu puxei esse gancho do futebol, quero saber, já começo com essa pergunta. A Argentina está mais para Lionel Messi ou Maradona? Obrigado, Paula. É um prazer estar com vocês, mas infelizmente, por enquanto, até pelo quem está na corrida presidencial, a gente vê que a Argentina está muito mais para Maradona. De um lado você tem um peronista, que é o Massa, e por outro lado você tem o Javier Milei, que apesar que dá para discutir algumas coisas, dolarização, que nem nós vamos falar daqui a pouco, não é uma coisa tão simples assim. Você entra, mas é que nem a música do Califórnia. Você entra, mas é difícil você sair depois, né? Então, acho que está bem mais para Maradona. Eles se meteram num problema gravíssimo, que nem você falou agora, só para você ter uma ideia. De 2005 a 2023, a base monetária, pasme, pulou de 150 bilhões de pesos para 17 trilhões de pesos. Ou seja, aquilo que a gente sempre fala aqui, não aprenderam nada e não esqueceram nada. Você quer fazer benesse, você imprime moeda. Você imprime moeda, perde o valor da moeda. Perde o valor da moeda, aquela benesse tomou uma erosão, imprime mais moeda. Gente, será que ainda não aprenderam? É só colocar num gráfico a base monetária e a inflação. E já foi tentado várias coisas, e é aquela coisa que a gente sempre diz. Economia é uma ciência social. Não adianta você tentar muita coisa que você já fez no passado, porque a população aprende. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que fosse o Brasil. É a mesma coisa que eu falo, olha, vou resgatar os fiscais do Sarney. Essas coisas não adiantam, porque a população aprende. Então, resumindo, eu acho que nós estamos mais, eles estão mais para Maradona do que Lionel Messi, Paula. Quando você fala não aprenderam, a gente recentemente viu ali, mais um anúncio de congelamento de preços por lá. A Argentina já fez isso inúmeras vezes, inclusive este próprio governo já tinha feito. E a gente vê esses números absurdos de inflação podendo chegar a 150%. De fato, realmente, eles não conseguiram ainda entender os pontos que levaram, um dos pontos mas inúmeros outros pontos, fatores que acabaram levando para essa enorme crise. Veja, não vamos nem levar no capítulo 16 de livro de macroeconomia. Vamos no capítulo 1 ou 2. Curva de oferta e demanda. O que o governo colocou agora, se não me falha a memória? Ele falou, olha, a cesta básica não pode subir mais do que 5%. Se subir mais do que 5%, olha só, chama a população que a gente prende o cara. Gente, voltei para o fiscal do Sarney, voltei para o plano austral, é isso? Agora, quando você congela o preço na oferta e demanda, quem fez vestibulando de economia já consegue entender. Se o preço que você fixou está abaixo do preço mínimo de equilíbrio, vai faltar produtos. Então convém o pessoal também, e o governo às vezes, se ele tiver a paciência ou a humildade de entrar no Google e veja o que está acontecendo com o desabastecimento. Se você chega para mim e fala, olha, você não pode aumentar a cesta básica mais que 5%, mas meu custo de produção, você mexeu no meu custo de produção? Não, você mexeu no custo final. Você mexeu no custo final, mas o meu custo de produção aumentou mais 5%. Então eu não vou produzir. Vai faltar. Hora que falta, veja,
Olha só, você está falando de Brasil da década de 80, da Argentina da década de 80, ou está falando da Argentina de 2023? Estamos falando da Argentina de 2023. Então vai ter o mercado paralelo, o ágio, tanto do dólar, como eventualmente de alguns bens essenciais. Ou seja, não é com congelamento de preços. Isso já não deu certo. E tentou várias vezes. Você muda de nome, preços cuidados, Macri, que era uma aposta libertária, liberal. No final das contas, ele foi sucumbido pelas forças do Congresso e tentou tirar o subsídio, mas ao invés de fazer uma postura de Maquiavel, vamos fazer toda a maldade de uma vez, tira todo o subsídio, foi fazendo aos poucos. Foi fazendo aos poucos, teve que emitir moeda, mudou a meta da inflação, baixou a taxa de juros, como a gente sempre diz. Bom, vamos aprender com esse negócio de querer mexer com meta da inflação. Você desancora completamente. Entrou o FMI, depreciou o câmbio, a inflação subiu, aí ele sucumbiu de novo com congelamento de preços. Na hora que ele botou congelamento de preços, Alberto Fernandes e Cristina Kirchner sobem no poder lá no final do governo Macri. Duma, você trouxe pontos importantes, até depois vou puxar o gancho ali em relação ao câmbio, mas só para a gente não perder um pouco desse contexto, né, dessa leitura, quando a situação está muito crítica, sempre aparece um salvador da pátria, né? E especificamente agora na Argentina, acho que a bola da vez e um fator surpresa aí nessas primárias foi Javier Milei, trazendo aí ideias fora do padrão, principalmente dessa prática, né, que a gente não via lá. Você falou aí do Macri, né, lembrando um pouco, né, de uma tentativa de uma trajetória mais parecida ali, mas eu queria entender um pouco, quando a gente fala de Milei, seria importante entendermos o que é de fato um liberal libertário, mais para o âmbito econômico mesmo. Pelo âmbito econômico, se a gente pensar libertarianismo, foi uma corrente política que surgiu antes do iluminismo no século XVII, que preconizava muito mais o individualismo. E isso ganhou eco, obviamente, com a política, a economia liberal austríaca de Hayek e Mises e também de Schumpeter, onde eles preconizam também o individualismo, o livre mercado, que seriam menor presença do Estado, obviamente, que seriam as melhores forças para a alocação da produção, a alocação dos bens de produção, ao invés do Estado completamente ingerente. Então, quando a gente fala liberal, é isso que geralmente eles querem dizer. Liberdades individuais e também menor presença do Estado, e a força do mercado seria a força motriz para dizer aonde nós vamos colocar os fatores de produção, aqueles que geram mais valia, que é completamente antagônico ao que Marx preconizava. E antagônico também do que se pretende o Sérgio Massa, que é um candidato também que vai disputar aí as eleições também, né? É aquela coisa, você está completamente antagônico. Se por um lado o Sérgio Massa acha que quanto maior a presença do Estado, sem comparar, né, mas já usando aqui, Estado indutor, vamos dar benesse, vamos imprimir moeda porque isso não gera inflação. Gente, não estamos falando que pode gerar, já está gerando. Ajuda o pobre. Veja, quem não quer ajudar o pobre? Só que ao invés de ajudar o pobre, você está prejudicando. E às vezes, Paula, tem uma coisa interessante, que você pega economista, às vezes, ou porque não entende, ou porque tem má fé, e fala o seguinte: eu estive na Argentina. Falei, e não me parece que está tão ruim assim. Aí eu pergunto, como assim? Não, eu estive em Buenos Aires e os restaurantes estavam lotados. Lógico que estava lotado. O cara ganhou dinheiro, ele precisa gastar logo porque aquele dinheiro vai queimar. Isso lembra do meu pai na década de 70. Eu aprendi a contar com meu pai entrando, você é nova, você não vai lembrar, na Eletroradiobras, falando, pega aí 20 quilos de arroz. Eu aprendi a contar, ou seja, você consome demais porque aquele dinheiro está queimando na tua mão. Então o Massa continua fazendo a mesma coisa. Agora o Javier vai completamente oposto. Ele fala, olha, tá tudo errado, e nem nós vamos falar daqui a pouco, vamos destruir o Banco Central. Também não é assim, Você tem um problema. Entrar na dolarização, você pode até entrar. O problema, veja o que está acontecendo no Equador, no Panamá. Para sair da dolarização, você precisa de uma moeda.
E outra, como a gente sempre diz, a Argentina aprendeu com os planos, ou melhor, a população aprendeu com os planos passados. Então, ter um plano novo que goze de credibilidade vai ser um bruto desafio para o novo governo. E se for o Sérgio Massa, tudo indica que vai ser business as usual. Continua tudo como está. Continua tudo como está. Vamos ver agora se colocar mais congelamento de preços. Eu não vi nada ele falar diferente do que ele está fazendo. Ele fala, não, nós precisamos continuar ajudando o pobre. Sim, só que ao falar ajudar o pobre sem emitir moeda, você está com 40% da população em nível de pobreza. Você não está ajudando o pobre. Será que não perceberam que isso não está dando certo? Tomás, quando você fala ali do Javier Milei, né, ele cita muito uma bandeira muito forte, essa dolarização da economia, acabar com o Banco Central. Na verdade, ele defende essa adoção do dólar americano como a moeda corrente, né, ali da Argentina, acabaria exatamente com o peso. Ele acredita que isso iria controlar a inflação, inclusive atrair investimentos estrangeiros. Na prática, isso funciona? Muito cuidado. Aí é uma parte que vale um debate acadêmico. Primeiro que a gente precisa distinguir o que chama dolarização de jure, aquela que eu vou dolarizar mesmo, ou uma dolarização de facto. A Argentina já está numa dolarização de facto. Eu estou com duas moedas, então eles dolarizam porque eles querem. Dolarização de jure é pega o peso, tira e vamos ter o dólar. Qual é o problema disso daqui? Primeiro vamos falar do ponto positivo. Do ponto positivo, inicialmente, a inflação vai cair. A inflação tende a cair porque você está com os preços em dólares que nem a gente tinha, vamos pensar, com todas as suas vênias aí da URV. Agora, qual é o problema disso daí? Primeiro, eu preciso substituir toda a minha base monetária por dólar. Então, eu preciso acreditar, por exemplo, que os 200 bilhões de dólares que os argentinos têm lá fora, uma grande parte vai voltar para a Argentina confiando nesse programa. Porque se não voltar, como é que você vai fazer? Então já começa por aí. Segundo ponto, quem vai decidir a política monetária, que eu acho que é aí, quando o Javier Milei fala que vai queimar o Banco Central, quem vai decidir a política monetária do país vai ser os Estados Unidos, o Federal Reserve. Você não tem taxa de juros. Política monetária vai ser decidida, ou seja, você vai ser transformado num Estado dos Estados Unidos. Qual é o problema disso daí? O problema é que a Argentina, segundo, por exemplo, a teoria de Robert Mundell de 1961, para você unificar uma moeda, a gente pode usar até o exemplo da zona do euro. Você não é uma área monetária ótima. O que é uma área monetária ótima? Uma única política monetária não vai servir a todos. Eventualmente você vai estar em choques assimétricos, que inclusive é o que está acontecendo na Europa. Sim. Se você pegar Letônia, Lituânia, Estônia e pegar um pedaço, por exemplo, da França e da Alemanha, você vai ver que enquanto um está com uma inflação de 18%, o outro está com uma inflação de 2%, 3%, 4%, 5%, eventualmente 6%. A Christine Lagarde vai ter que decidir qual taxa de juros ela vai adotar, só que não está servindo para todo mundo. Mas aí você tem 18 e 2. Nós estamos falando de 120. De 120 então, e 3. Já assumindo que eu vou reduzir essa inflação. E aí pega o outro ponto. Quando a gente fala que vai reduzir a inflação, precisa tomar cuidado. Usando até como exemplo a zona do euro. Nós vamos reduzir a inflação, mas não necessariamente igual à inflação dos Estados Unidos. Se eu tiver, estou chutando bem simpático aqui, uma inflação de 10% ou 15% ao ano, veja, caiu, 120% para 15%, 20% ao ano. O que vai acontecer com o dólar? Veja, o dólar nominal, ele permanece dólar nominal, mas o meu câmbio real, ele aprecia. Ele aprecia, como aconteceu com Portugal, Irlanda, Itália, Grécia, Espanha. Você tinha o euro, mas a hora que você unificou, você tinha uma inércia inflacionária, o euro nominal permanece. Mas essa inflação, ela não é igual, por exemplo, à inflação da Alemanha. Então essas moedas apreciaram, vamos pensar aqui, em termos reais, usando a paridade do poder de compra, em relação, entre aspas,
o euro da Alemanha. E, obviamente, dado também toda a reforma do Schröder, você viu que, ao apreciar o câmbio dos PIGs e a reforma do Schröder, por isso que você vê a Alemanha com superávit em conta corrente e os PIGs com bruta déficit em conta corrente. Então, isso você vai ter esse problema. Suscitaria ali uma crise cambiais? Seria Pode ser, não uma crise cambial, porque eu não vou depreciar o dólar. Tá. Não tem para onde você fugir. Mas eu vou perder competitividade. Sim. Então eu preciso ter produtividade. Sim. Preciso ter produtividade. Eu posso ter, obviamente, uma fragilidade externa. Porque eu vou exportar, porque meu câmbio é em dólar. Ele não depreciou. Mas a minha competitividade... Veja, não adianta, não dá para você depreciar o euro da Grécia em relação ao euro da Alemanha. É um euro só. É a mesma coisa que não vai dar para eu depreciar o dólar da Argentina em relação ao dólar dos Estados Unidos. Só que cada vez que você fixa, ou até mesmo como aconteceu no Brasil, como aconteceu no plano de conversibilidade, você vai ter uma pequena inércia inflacionária. Mas essa inércia inflacionária aprecia o meu câmbio. E tem um outro lado também. Quem vai ser o emprestador de última instância? Porque quando a gente fala vamos dinamitar o Banco Central, quer dizer, a gente não, o Javier fala vamos dinamitar o Banco Central, ele exagera. O Banco Central vai continuar existindo, pelo menos como fiscalização, como fiscalizador. Não teria a autonomia de trazer uma política monetária. Zero de política monetária. Ok. Zero de política monetária. Mas fiscalização, olhando se você está dentro da Basileia, chamando a atenção, você poderia fazer como, por exemplo, está fazendo o Panamá, o Equador, o Salvador, etc., fazer um mecanismo de recursos privados dos bancos, utilizando um mecanismo de recursos privados. Se algum banco tiver algum problema, você saca dessa linha de bancos privados. Mas pode esquecer o Banco Central. Ele não vai usar a linha de redesconto, porque ao usar a linha de redesconto, ele faz parte do ativo do Banco Central. Se eu aumento o redesconto, eu expando a base monetária. Eu não posso expandir base monetária. A base monetária é dólar. Eu não gero dólar. Pelo menos não legalmente, eu não posso gerar dólar. Então você tem todos esses problemas. Você não é uma área monetária ótima, você não vai ter um emprestador de última instância, teu câmbio vai apreciar em termos reais, você vai perder competitividade. E só para terminar, você precisa, como a gente fala, de um fiscal framework, tá na moda, né? Fala assim, mas pelo menos de um arcabouço fiscal. Coisa que a zona do euro não tem. Mas por que a zona do euro não tem? Porque lá em 1946, quando o Winston Churchill falou a gente precisa dos Estados Unidos da Europa, etc, tal. Quando caiu o Muro de Berlim em 1989, François Mitterrand chegou para o Helmut Kohl e falou, ou a gente acelera o processo de união monetária, ou eu peço para os aliados não permitir a reunificação alemã. Helmut Kohl falou, olha, nunca fui tão europeu, a gente precisa de um federalismo fiscal. Você não pode ter. Robert Mundell já falava, países que abrem mão da sua moeda têm que abrir mão também da tua política fiscal. E os países não abriram mão da política fiscal. Você decolou um avião sem uma turbina. Agora, qual é a possibilidade de você ter realmente uma reforma fiscal? Por que eu digo isso? Porque a hora que você pega a curva de juros, por exemplo, do Portugal, Espanha, Reino Unido não faz parte nem na União Europeia, mas a Itália e mesmo a Alemanha, você está vendo que depois da guerra da Ucrânia, o preço do gás natural subiu. Como o preço do gás natural subiu e a maior parte da energia elétrica é usa-se gás natural, os governos deram subsídio para as famílias. A dívida pública subiu. A dívida pública subiu, o que aconteceu com a curva de juros desses países? Subiu. Então, apesar de eu ter uma taxa de juros dos Estados Unidos, a curva de juros do Tesouro Argentino pode estipar se eu não tiver uma reforma fiscal, que é isso que o Javier quer. Mas o fato dele querer, precisa falar com o Congresso. O subsídio, para ele cortar... Veja, tem outra coisa que eu ouvi, eu achei ótimo. Veja,
peronismo começou em 1940, ainda se fala, é moda falar peronismo na Argentina. É a mesma coisa que eu recrutar novamente o getulismo aqui no Brasil. Gente, já foi, já acabou. Não dá para você continuar numa coisa que não deu certo. Não adianta querer fazer isso. Por outro lado, querer tocar fogo em tudo, vamos abandonar, você tem alguns problemas graves que a zona do euro, mesmo desde sendo montada de 46, estamos vendo que está sendo observada agora. E olha, eles são muito mais próximos de uma área monetária ótima do que a Argentina ser considerada parte de uma área monetária ótima com os Estados Unidos. Dumas, temos muitos assuntos ainda, quero continuar na nossa conversa, eu só vou para um rápido intervalo comercial. Você que está aqui acompanhando a nossa programação da BMC News, nosso Strike, continue com a gente, voltamos em instantes com muito mais. De volta aqui na nossa programação da BMC News, estamos no Strike, debatendo ali todas as situações, os desafios, na verdade, que a Argentina vive, enfrenta e quais serão, então, aí os próximos passos num ano eleitoral, onde estamos aqui falando um pouco mais, debatendo um pouco mais, inclusive, sobre as políticas defendidas por um dos candidatos, Javier Milei. Estamos falando até mais de Javier Milei, estou aqui com o Dumas, especificamente, professor Dumas, até porque o outro ali que o concorre, a gente até conhece já bastante, né, na prática, Sérgio Massa, atual, né, ministro da Fazenda do governo de Alberto Fernandes. Depois a gente pode até se aprofundar um pouco mais. Dumas, falando um pouco de Milei, né, a gente falou aqui sobre a questão de dolarização, a extinção ali, como ele defende do Banco Central. Queria trazer aqui um outro ponto. Ele fala muito também sobre número de ministérios, privatização de empresas públicas, corte de subsídios, quer acabar com a Previdência Social, educação pública. Queria entender na sua visão, você falou especificamente agora há pouco, né, que ele dependeria muito ainda da aprovação do Congresso. Quem apoiaria reformas tão agressivas assim? Você acredita que seria possível, de fato, né, isso? Acho muito difícil, dado em consideração, por exemplo, o que aconteceu com o Macri. Por exemplo, privatização, veja, tem empresas que não precisa ser do Estado, não há necessidade. Então não adianta falar que era privatização, isso é demonizar a privatização. Cortar subsídios, veja. Cortar subsídios, a gente precisa entender o seguinte, quer dizer, a gente não, eles precisam entender, e muitos daqueles que falam que é meu direito. O fato de ser teu direito, meu Deus, não transforma as coisas infinitas. Se eu te dou subsídio, eu preciso cobrar mais do outro. E se eu não tenho como cobrar do outro, eu vou acabar emitindo moeda, que é o que está acontecendo. Sim. Então você vai precisar, você vai ter que cortar na carne. Porque se eu não tiver essa reforma fiscal, quando eu falo eu, estou falando da Argentina, né? Se eu não tiver essa reforma fiscal, eventualmente não vai adiantar você dolarizar, porque a curva de juros do Tesouro argentino, ela vai estipar. Ela vai estipar. Você precisa financiar e a população vai ter que usar dólares. Ou como é que você vai financiar o governo, dado que você não para de gastar? E outra, dado que você não vai ter a inflação de 120%, que ela caia para 20%, é aquela coisa que aconteceu com o Plano Real. A água, você está no mar, ela abaixou a maré. A hora que abaixa a maré, ela está vendo o esqueleto. Então você vai ver o esqueleto real das dívidas do governo. Por quê? Porque a inflação, ela permite que você tenha, vamos dizer assim, a senhoriagem. Ou seja, olha, minha receita é reajustada, então meu déficit fiscal não é tão alto. A hora que a minha receita não for reajustada e meu déficit, o meu gasto já está comprometido e eu vou dar mais subsídio, você vai ver o que vai vir de fantasma escondido no armário aí. E aí fica a pergunta, como é que você vai financiar isso? Você não tem mais aquele relacionamento promíscuo com o Banco Central. Bom, então vou pedir para a população, para o setor privado. Eu ia falar isso, iniciativa privada seria uma alternativa. Pois é, mas é aí que está, a taxa de juros sobe. Sim. Não a taxa de juros do Banco Central. Que a gente precisa deixar claro o seguinte, uma coisa é a Selic, outra coisa, ou melhor, uma coisa é a Selic, uma coisa é a taxa de juros da Christine Lagarde e a outra coisa é a curva de juros dos títulos governamentais. A curva de juros do título governamental sobe e aquilo que você tanto precisava, que era trazer dólar
para aumentar investimento e alavancar a produtividade, você está aumentando a taxa de juros porque você não fez a reforma fiscal, não teve um ajuste fiscal. Então, dolarização, vou dolarizar, não é a resposta para tudo. Você precisa combinar com os russos em relação entre aspas, a um ajuste fiscal para que a curva de juros não estipe. Aí alguém vira e fala, mas a curva de juros estipou. No caso da Grécia, quando teve lá o problema de 2010. Sim, mas aí você teve troika, né? Foram o European Central Bank e o Draghi falou, whatever it takes, não importa o que tenha. Por quê? Porque a Grécia não poderia sair da zona do euro. Mas você está defendendo a Grécia? Não, porque a hora que você a Grécia sai da zona do euro, qual era o pensamento? Veja, eu coloquei 1 milhão de euros num banco grego. Se eu sair da zona do euro, veja como o pessoal pode falar, não, geralmente vão ajudar a Argentina. Não, não vão ajudar a Argentina como ajudaram a Grécia. Porque se a Grécia saísse, os bancos teriam um problema. Ah, mas deixa a Grécia sair. Não, se eu percebi que eu perdi dinheiro e vou ter um novo Greek Drachma na minha mão, esse Greek Drachma vai nascer completamente depreciado. Então eu vou atacar Portugal. E se eu ataco Portugal, eu ataco a Espanha. Se eu ataco a Espanha, eu ataco a Itália. Veja, a Itália é muito grande. Por isso que a Angela Merkel fez de tudo para não permitir o Grexit. Fala, não é o problema da Grécia, é que não pode acabar a zona do euro. Porque a hora que acabar a zona do euro, volta um pouco na história. Você vai ter uma nova peseta espanhola, um novo Greek Drachma, uma nova lira italiana. E essas moedas iriam acordar completamente depreciadas. E o mercado financeiro fecharia-se completamente para a zona do euro, para a Europa. Por isso que a Alemanha fez de tudo para ajudar a Grécia. Agora a Argentina está com um problema desse. Quem vai querer ajudar? Brasil, talvez? Se ela for sair, sim, Brasil ou provavelmente o Banco dos BRICS. Então, justamente. Né? O Banco dos BRICS. Exatamente. E você vê o interessante, né? Aumentamos agora os BRICS, né? Temos a Arábia Saudita, o Egito. Eu tenho aqui até a lista completa de cabeça, eu não vou lembrar, mas são vários. Argentina, Arábia Saudita. E aí fica a pergunta, né? Que até o O'Neill fez. A Argentina, entendi, mas veja, quando foi formado o bloco dos BRICS, ou do BRIC, antes dos BRICS, a África do Sul entrou em 2010, foi justamente com o objetivo, ou seja, eram, segundo o O'Neill da Goldman Sachs, são países que provavelmente teriam um crescimento acentuado. Sério mesmo que você está achando que a Argentina vai ter um crescimento acentuado? Etiópia. O Irã vai ter um crescimento acentuado? Exato. Então aí ele pergunta, ao invés da Argentina, por que não colocaram o México? Por que não colocou, ao invés da Etiópia, por que você não colocou a Nigéria? Que teria muito mais a ver com o critério de formação dos BRICS. E aí veio uma declaração do Celso Amorim falando, olha, a gente vai incluir os blocos, os países. O critério depois a gente pensa. Para que você colocou a Argentina? Mas aí entra, por isso que eu perguntei, não, o Brasil não apoiaria, porque entra amizade entre Brasil e Argentina. E a amizade também tem uma parte de ideologia. Sim. O Javier já falou, não quero entrar no BRIC. Mas vamos supor que ele quisesse entrar no BRIC. Nos BRICS. Né? Agora, sei lá, como BRICS. Não sei como vai chamar. Plus 6. Eu queria saber se o governo brasileiro realmente iria ajudar a Argentina tendo Javier Milei como presidente. Então você está vendo que o interesse aparentemente é econômico, mas também tem um bruta de um lado ideológico. E a China ganhou um bruta de um espaço aí, que a Rússia não está a favor do Ocidente. A China roendo os dentes pro Ocidente. O Irã roendo os dentes pro Ocidente. A Arábia Saudita e Emirados Árabes, ok. Etiópia está saindo de uma guerra civil. O que vocês estão fazendo? O que é isso? Perdeu a razão e outra, o Brasil perde, não que ele tivesse um bruto protagonismo, mas tinha 20%, agora vai ter menos do que 10%.
Vai ter menos que 10%. E a Argentina está entrando muito mais com o objetivo de pegar dinheiro, posso estar enganado, do New Development Bank, do Banco dos BRICS. Só que o New Development Bank, se você me permitir, o Banco dos BRICS, ele não é o FMI. Ele não está lá para ajudar o país. O New Development Bank, o estatuto dele, ele é utilizado o dinheiro para financiar obras de infraestrutura sustentável, não para cobrir rombo de balanço de pagamentos, que é o caso da Argentina. Du, mas não dá para não entrar um pouquinho nesse tema, até porque você me deu aí, né, acho que pontos importantes. A nossa pauta é basicamente mais a Argentina, mas você falou do BRICS e não tem como não falar também justamente dessa entrada da Argentina e dessa adesão desses demais países. Adesão de Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito. Isso mostra claramente, você falou da questão ideológica, vem na minha cabeça, não tem como, mostra claramente a China ali se fortalecendo da sua influência nesse Oriente Médio, o que é vital para os interesses econômicos de Pequim também. Não, completamente. Porque, veja, a China não dá um passo. Veja, não é por ser uma ditadura. A China não tem um plano de governo, ela tem um plano de Estado. Ela pensa daqui a 20, 30, 40 anos. Então, ao trazer esses países, ela já quer, de uma certa maneira, tirar a predominância do dólar. Vai ser difícil você tirar a predominância do dólar. Pode tentar. Enfraquecer. Tá, vou fazer o quê? Uma moeda dos BRICS junto com uma moeda da Etiópia? E vou competir com o dólar? Vou fazer uma moeda dos BRICS para nós nos relacionarmos tendo peso argentino? Ou tendo a moeda, por exemplo, do Egito? É isso que vocês estão pensando? Não, vamos usar o Yuan. Mas aí volta o velho esquema. Para que eu vou usar o Yuan se a conta capital da China ela é praticamente fechada? A hora que eu receber o Yuan, eu estou fazendo uma transação com você. Aí, na conta corrente, eu recebi 200 bilhões de Yuan. O que eu vou fazer com esse Yuan? Coloca na Bolsa de Xangai. Não, ela é porosa, ela não pode entrar, você tem restrições. Coloca na Bolsa de Shenzhen. Não posso. Empresta para um cara. Também não posso. Puxa, então se você me permite, eu prefiro o dólar. Então também é uma maneira da China trazer cada vez mais entes para o seu lado para fazer, dado que a Rússia saiu do SWIFT, eu quero implantar o Yuan com mais países para negociação internacional, porque na minha cabeça eu já estou pensando em pegar Taiwan. E se eu pegar Taiwan, vai ter tensão, vão querer me tirar também o dólar como o legal tender. Então já uso o Yuan. Olha como eles estão pensando lá na frente. Interessante. Como eles estão pensando lá na frente, já numa possível sanção, ele vai falar, eu estou com os BRICS mais 6 e a gente transaciona com o Yuan. Estados Unidos me coloca a sanção, mas eu já estou protegido. Eu estou transacionando Yuan. Acho muito difícil de acontecer, mas que certamente isso está na cabeça do chinês e isso está. Quando a gente fala, né, ainda pegando um pouco a Argentina nessa adesão do bloco, de certa forma, né, isso, na sua visão, poderia ajudar a fortalecer relações comerciais com esses países do bloco em si? Ajudaria a Argentina, de repente, conseguir sair um pouco dessa crise econômica ou não é o suficiente, né, não teria força, na verdade, para isso? Veja, se você não mudar a política econômica argentina, você está colocando dinheiro bom em cima de projetos errados. Não adianta você pegar dinheiro do FMI, pegar dinheiro do FMI, pegar dinheiro dos BRICS, pegar mais dinheiro dos BRICS e depois continuar emitindo moeda local para ajudar. Isso vai gerar inflação. Não é questão. Veja, a Argentina já estava quebrada. É óbvio, não tem coisa mais elegante que levanta mais arquibancada na América Latina do que bater no FMI. Vamos bater no FMI. Mas a Argentina já está com um problema bem antes do FMI. Para de culpar o FMI. O FMI é um banco. E outra, o Banco dos BRICS, olha o nome, Banco dos BRICS. Não é uma ONG, não é Cruz Vermelha, não é para emprestar dinheiro a fundo perdido. E outra, quem vai garantir? Eu vou garantir? O Brasil vai garantir? O Irã vai garantir? Ou seja, então fica uma coisa do tipo, eu quero colocar você, já que o FMI não te dá, entra, que aí o Banco dos BRICS
vai ficar mais difícil de recusar dar dinheiro para você, mesmo que ele profane o estatuto. Olha o que o governo parece que está querendo colocar. E aí fica aquela coisa, tem outros candidatos, maravilhosos, Venezuela, Cuba, ou seja, o que está se formando o grupo dos BRICS? De certa maneira, a gente pode dizer, Brasil e Índia, não estamos contra os Estados Unidos. Mas os maiores, se você pensar, talvez não o maior, como o Irã, mas China, Rússia, Irã, completamente anti-Estados Unidos. E o Brasil está querendo ainda usar a narrativa que não é anti-Estados Unidos. O chinês deve estar pensando, fala o que você quiser, mas é óbvio que eu estou trazendo cada vez mais gente para o meu lado da esfera de influência, anti-americanismo. Índia não, né? Porque a Índia faz parte. Índia não. Índia vai na contramão ali. Índia e o Brasil foram os dois países mais contrários à expansão. Apesar do Lula querer expandir, mas o Itamaraty falar não. Mas aí vem aquela coisa, vamos formar um grupo, que vamos ter uma moeda única dos BRICS. Veja, a gente acabou de falar da zona do euro. Olha como o negócio é complicado. Vai ter uma moeda única para o Mercosul, uma moeda única para o BRICS? BRICS. Veja, você não gosta do dólar? Não use. Agora eu faço uma pergunta, por exemplo. Pega um yuan, vai, como eu sempre digo, ou real, ou peso argentino, qualquer moeda de algum dos BRICS aí, vai no Duty Free de Nova York e compra um chiclete. Veja se vão aceitar. Veja se vão aceitar. Então, eles estão querendo fazer isso daí, justamente, que nem eu te falei, a China pensando lá na frente que vai sofrer sanções dos Estados Unidos e quanto mais gente tiver dentro do bloco, eu posso usar yuan. Só que olha o Brasil, ao invés de eu receber dólar, eu vou receber o yuan. Olha onde eu estou entrando, meu Deus. Eu quero dólar. Por quê? Porque o dólar é a moeda mais aceita. Não, pega yuan. E se a gente fizer uma moeda do Mercosul, pega a moeda do Mercosul. É isso que eu vou ter de reserva internacional? Sendo que, mas a conta capital da China vai abrir. Acho difícil. Por quê? Porque os bancos chineses continuam sendo usados como braço parafiscal para a legitimidade do Partido Comunista Chinês. Quando ocorreu a crise asiática, 1997 e 98, existia o que a gente chamava capitalismo de compadres. Os bancos emprestavam porque tinha uma garantia implícita do governo que se quebrasse o governo ia ajudar. Só que a conta capital era aberta. Conta capital aberta, déficit em conta corrente, ocorreu o que a gente chama sudden stop. O dinheiro saiu, entrou em crise. Como a China queria abrir a conta capital, ela falou, pera um pouquinho. Eu também tenho isso que a gente chama capitalismo de compadres. Eu peço para os meus bancos emprestarem, principalmente para ativos imobiliários, em ativos, em projetos que não vão se pagar. Então, se eu abrir a conta capital, pode ocorrer o que a gente chama sudden stop. E esse sudden stop, eu não posso permitir porque eu tenho uma ditadura. Veja o que aconteceu com o Sudarto na Indonésia depois que quebrou. Caiu. E aí o Timor-Leste ficou independente, teve a bomba de Bali, etc. Ou seja, se você tiver uma crise, está longe, estamos só conjecturando. Se tiver uma crise, como ocorreu na crise asiática, se você abrir a conta capital e outra, a taxa de juros na China, ela é manipulada para ficar baixa, justamente para incentivar a produção. Se eu por acaso achar, por motivos de carry trade, querer investir na Coreia, querer investir em outro lugar, eu não vou poder. Mas se você abrir a conta capital, eu vou poder. Então, se os Estados Unidos subir a taxa de juros, os chineses vão ter uma outra oportunidade de investimento. Pode ter uma bruta saída de capital. Isso suscitar, eventualmente, uma crise cambial. Suscita uma crise cambial, o que vai acontecer com o país? Sempre quando você tem uma crise, provavelmente, de novo, economia, política e sociedade é uma coisa só. Por isso que eu não compro o argumento do que, no curto prazo, a China vai liberar completamente a conta capital. Porque ela usa do subsídio de taxa de juros, usa os bancos como braço parafiscal para conquistar crescimento econômico e legitimar o Partido Comunista Chinês. Ora, se você não vai abrir a conta capital, por que eu vou ficar com esse yuan na minha mão?
Muito bom. Difícil. A gente começa em Argentina e vai para a China, né? Vai viajando. Não, e vai para a China. É difícil não falar disso. Voltando aqui só para a gente, né? Estamos na reta final aqui do nosso programa, mais alguns minutos. Voltando um pouco mais aqui para a Argentina, em um dos pontos ali de Milei, né? Quando a gente está falando do livre comércio, ele defende o livre comércio, redução dos impostos, desregulamentação da economia, porém ele acredita que isso estimularia o crescimento econômico. A gente falou aquela hora na questão do setor privado, e me chama muita atenção, porque assim, a Argentina, até eu fiz uma busca aqui, o setor privado no qual um trabalhador da iniciativa privada sustenta 3. Né, no caso, se fala sustenta outros 3 que são sustentados pelo Estado, porque na verdade a iniciativa privada, recolhendo seus impostos, pagando os impostos, ela acaba, né, fomentando o setor ali público. O setor público é muito maior do que o privado. Como sair desta situação? Ele vai precisar desmontar e fazer uma bruta reforma da Previdência. Trabalhista também? Previdência? Também, trabalhista, veja. Ou seja, inúmeras reformas. Inúmeras reformas. É que nem a gente... Fiscal, trabalhista, ele previdenciária. Colocou uma coisa só. Dolarização é a saída para tudo. Não, a dolarização é parte da receita do bolo. Agora, você precisa conversar com o Congresso. Então, a população, como disse, ela gosta de medidas populistas. Vamos dolarizar. Num primeiro momento é aquela coisa, todo mundo tocado etilicamente, viva, vamos dolarizar. Não, mas para o negócio, para a gente dolarizar, para o negócio dar certo, nós vamos ter que fazer uma reforma previdenciária. Aqueles benefícios que você tinha, eu vou ter que cortar. Que aí já não é ideologia, Paula. Aí é matemática, que nem você colocou. A população, vamos pensar, tanto argentina como brasileira, o que acontece nos nossos avós, bisavós, etc. Tinham 7, 8, 5 filhos. Hoje, o mundo, a população... Viviam menos. Tem cada vez menos filhos. Não, e viviam menos, né? E viviam menos. E graças a Deus a gente não está morrendo tão rapidamente. A expectativa de vida é maior. Exato. Então vai ter que ter uma reforma da Previdência, vai ter que ter uma reforma trabalhista. Então a hora que eu der a dolarização e falar, não, mas espera um pouquinho. Tem aqui o conjunto da reforma que precisa ser feito. Achar que só a dolarização vai dar certo, sem essas reformas, veja, e você está num país que o peronismo está impregnado, está impregnado na política econômica e no Congresso. É como eu falei, é a mesma coisa que o getulismo estivesse impregnado no Congresso. Então é difícil isso dar certo. Por isso que, voltando à tua primeira pergunta, eu vou com Maradona, ao invés do Messi. E nem as rezas do Papa, né? E nem as rezas. Sempre ajuda, não custa, né? Sempre ajuda. Mas eu acho muito complicado. Veja, a dolarização é parte, mas ela precisa vir acompanhada de muitas coisas. E mesmo vindo acompanhada de muitas coisas, não vamos esquecer. Quem vai mandar na política monetária agora é o Federal Reserve. E se você acha que o Federal Reserve vai olhar para a tua situação para decidir a taxa de juros, você está muito equivocado. Os Estados Unidos não olha a situação dos países dolarizados para ver se deve subir ou cair taxa de juros. Muito menos não vou olhar a Argentina. Então eu posso entrar num choque assimétrico. A Argentina está com uma inflação de 20, olha, pulei de 120 para 20. Estados Unidos com uma inflação de 3, é hora de cortar juros. Puxa, mas é hora de cortar juros, mas a minha inflação ainda é de 20. Meu câmbio aprecia. Dumas, só para a gente encerrar, né? A gente falou aí do Milei, dessas possibilidades, a gente ali vindo olhando um pouco para o Massa, de certa forma a solução pelo qual você foi apontando e desenhando seriam inúmeras reformas e que não vai muito em linha, pelo que a gente já conhece dele e também da ideologia que vem já se arrastando, né, na Argentina. Como que você enxerga a Argentina, independente de qual desses candidatos entrar? Qual o tamanho desse desafio para se arrumar a casa diante deste cenário que a gente pontuou aqui? Veja, não tem jeito. Você está falando, joguei a caneta, não tem jeito? Não, o que eu tenho que dizer, não tem jeito você não vai resolver a situação jogando a taxa de juros a 200%. Não vai jogar a taxa de juros a 250%. Então você precisa parar com essa bobagem do peronismo de continuar emitindo moeda. Não é isso que eles estão fazendo. Já começa por aí. Sim. Depois, a gente precisa conquistar a credibilidade
dos agentes econômicos. Ah, mas como é que eu vou conquistar a credibilidade do agente econômico? Uma situação poderia pensar no plano real. Vamos fazer o RV. Gente, mas eles já tentaram com o plano de conversibilidade. E não deu certo. Então o argentino fala, você vai vir de novo com essa história de plano de conversibilidade do Carlos Menem e do Domingo Cavallo, e que depois você me enfiou um corralito, e depois veio do Raul e deu um corralão? Eu não acredito. Então eu quero dólar. Não, mas dólar a gente tem todo esse problema. Então veja, a situação, como a gente sempre diz, é uma patologia. Você não resolve simplesmente. Você não resolve simplesmente. Então eu acho que dolarização, ela pode ser, mas aí é preciso que toda a organização política esteja comprada. Se Javier ganhar num país dividido, não vai dar certo. E o Sérgio Massa, se ganhar, continuar do jeito que está, também não vai dar certo. E utilizar dinheiro do Banco dos BRICS também não vai dar certo, ainda mais com aval. Isso não, acho meio complicado. É uma patologia. E é difícil você conquistar, de novo, economia é ciência social. Se você lê no livro, o que a gente faz? Pô, joga fora essa moeda, vamos fazer um plano real. Mas eu já fiz isso, eu não acredito mais em você. É que nem eu vou tentar de novo. Ah, mas era dólar. E outra, eu não dei hedge. Então veja, a hora que você faz isso, você entrou numa crise cambial e que depois culminou com uma crise corporativa, porque o governo, lembra do Cavallo, falou, é imutável dólar para peso. E ele não oferecia hedge cambial. Por exemplo, no caso do Brasil, dava NTN cambial. Então, as empresas e o governo ficaram expostos ao dólar. Veio a depreciação, você teve uma crise cambial, uma crise corporativa, uma crise da dívida pública e uma crise econômica. E para não piorar as coisas, eu proíbo você de tirar o dinheiro do banco. O argentino não esqueceu disso. Roberto Dumas, muito bom, sempre uma aula, quero agradecer. Obrigada por estar aqui sempre com a gente. Obrigado, Paulo. Até mais. Eu que agradeço, obrigado. Obrigada. Conversamos com ele, Roberto Dumas, grande especialista, economista, trazendo sempre informações importantes aqui pra gente. Você que está aqui acompanhando o Strike, obrigada pela sua audiência. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Muito bom.